Estamos no ar pontualmente aqui, disciplinadas sempre, toda segunda-feira, 21 horas. Hoje a gente vai falar, será que é bom ser disciplinada? Será que é bom de vez em quando a gente procrastinar um pouquinho? Já já a gente volta para bater um papo sobre isso. Voltando aqui, dizem as más línguas que existe procrastinador por aí, utilizando a criatividade e se dando melhor do que o cara pálido que é disciplinado. Gente, o que está acontecendo no mundo? Conta para mim. É todo mundo junto e misturado e a gente vai ser feliz e vai atingir os objetivos? Como vai ser isso? Olha, vocês estão aqui olhando para mim e eu estava pensando em procrastinar essa fala. Deixar para o final. Mas tudo bem, vamos lá. Eu sou uma pessoa disciplinada, comecei, olhou para mim, chamou, mandou, compareci. Bom, eu acho assim, muito difícil para a gente manter disciplina o tempo todo. E aí, olhando pelo olhar da criança, né, ainda mais agora com essa experiência de pandemia, tratar tudo com uma exigência ferrenha, como se o mundo terminasse para amanhã, deixou de ser prioridade. Sim. Né? Então, agora houve essa flexibilização, tanto do comportamento dos pais em relação a uma exigência física, né? Então, que as crianças executassem as coisas num determinado horário, padrão. Por outro lado, existe uma harmonia. Sabe por quê? Eu trago a experiência vivida na casa do meu filho. Tá. E o meu filho, ele é pai de 2 meninos. Ele é casado com a Dayana e ela é fisioterapeuta. A Dayana é uma pessoa de métodos, uma pessoa de disciplina, mas tudo em comum acordo. E os meninos, eles têm aquele horário para brincar, aquele horário para estudar, aquele horário para não fazer nada. Então, quando isso faz parte de uma rotina, né, de uma família, eu acho que até a hora de não fazer nada faz parte da rotina, faz parte da disciplina. Tem disciplina. Mas aí eu não sei se eu entendi. Eu também o que fiquei você confusa. falou, de que se a gente pegar que procrastinar foi bem o que a Mônica fez. Ela sabe que ela teria que falar, porque todo mundo olhou para ela, mas a vontade dela era deixar para falar no final. Isso está fazendo com que as pessoas atinjam... Sim, ele dá um Google aí em casa. Isso mesmo, dá um Google. Estão dizendo, né, como eu disse aqui, dizem as más línguas, que os procrastinadores estão conseguindo utilizar mais a criatividade. Mais tempo ociosos, né? Pensando para fazer, usam a criatividade. Ao utilizar a criatividade, eles estão conseguindo obter melhores resultados do que os disciplinados, que são muito disciplinados e acabam, às vezes, não saindo da caixinha. Então, não, agora eu estou entendendo esse artigo. Por quê? Porque a pessoa disciplinada, ela fica com aquele pensamento obsessivo e ela só olha para aquele ponto. Tá. E a criatividade, para ela surgir, ela precisa de um espaço vazio. Então, talvez essa pessoa, quando está procrastinando, mas no sentido de ela estar ali deixando fluir, aí a criatividade possa ser que apareça. Eu acredito que não. Eu sou uma pessoa criativa 100%. Todo dia, toda hora eu tenho ideias. Algumas eu vou para trás do celeiro e queimo, porque são ideias péssimas. Mas eu não consigo não ser criativa. E eu sou extremamente disciplinada. Eu não sei, né? Assim, eu também penso, porque assim, o que é a procrastinação, né? É a ideia do deixar para depois. Pessoas que ficam ali, né? Todo mundo em algum momento procrastina, né? Porque inclusive as atividades mais difíceis, as né? que não gostam, as que não gostam, tal. E a disciplina, ela consiste exatamente em fazer tudo que tem que ser feito para você alcançar o resultado que você precisa, seja na vida pessoal, né, profissional, enfim. Quando você traz essa questão, eu não consigo assim também assim ter
concordar, né, com essa fala. Eu concordaria com o seguinte, né, em dizer que é necessário nós, né, colocarmos aí na nossa rotina tempo para relaxar, para que a gente possa deixar fluir a criatividade, porque o que acontece? Muitas vezes a autocrítica ela faz com que a gente deixe de enxergar possibilidades, tal. Então eu acho importante isso. Agora eu não sei se combina muito com essa ideia de procrastinação, sabe? Então eu vou fazer aqui só para enriquecer e fazer mais polêmica, lá vamos nós, né? Eu acho que tem uma diferença entre ser disciplinado e ser ansioso, né? Porque as coisas têm um ritmo. O dia, a noite, né? Eu sei que está tudo meio destemperado em termos de clima, mas tem um ritmo. O coração tem um ritmo. O coração é extremamente disciplinado. Quando ele fica indisciplinado, ferrou, né? Não dá. E ele não depende que a gente fique mandando, né? Então, a natureza ela tem um ritmo próprio. Quando a gente está harmonioso, a gente tem um ritmo. Fazer certas coisas... Vamos dizer assim, tira a palavra disciplina e põe ritmo, e você segue aquele ritmo das coisas, você se torna muito produtivo. É muito legal. Dentro disso tem que ter a pausa. Tem que ter o lazer, tem que ter o fazer nada. Tem que ter o dia da bagunça, tem que ter o fim de semana. A gente gosta disso. A pandemia trouxe muitas mudanças no nosso ritmo de vida. Ninguém mais sabia o que era feriado, dia santo, fim de semana. Tudo emendava. Eu ainda não sei. Eu também não. Quando é feriado, eu pergunto, hoje é feriado de verdade? Já foi? Né? A gente perdeu o ritmo, né? Então, eu colocaria a disciplina ao lado da palavra ritmo, e quando é uma disciplina obsessiva, e a gente cai num outro jeito, ela mata. Aí mata, né? Aí mata. Eu acho que tem muito a ver também. Eu também sou mais ou menos igual você falou. Eu não acredito que procrastinar as coisas seja um resultado muito positivo, né? Principalmente quando você tem que fazer, quando não tem outra pessoa para fazer. Existe uma diferença entre o que você falou, Cris, sobre ter uma pausa, sobre ter um equilíbrio, sobre também não ficar trabalhando 24 horas, 36 horas, sem dormir, sem ter um descanso, sem ter um sono reparador, né, professora de educação física? Né? Mas agora, assim, procrastinar eu entendo como algo que é meio que um atraso de vida para mim, que procrastino às vezes, né? E eu acredito que a gente também só procrastina aquilo que a gente não ama, que a gente não tem recompensa, a gente não sente o senso, depois eu faço, né? Então o segredo até para isso é você se dar recompensa quando você consegue fazer algo. Porque aí o seu cérebro vai se estimulando a fazer aquilo que você não quer, que às vezes tem que fazer, não tem jeito. Você sabe que eu tenho uma técnica, né? Domingo à noite eu realmente realizo a minha semana inteira. Né? Eu faço a terapia, tudo que eu tenho que fazer naquela semana. E como eu faço muitas coisas, eu preciso mesmo me organizar. E eu tenho, de um outro lado, a tabela das coisas que eu não posso deixar de fazer, do tipo colocar em prática o que eu aprendi em 2, 3 treinamentos, eu divido isso. Isso eu vou ter que colocar em prática essa semana. Essa técnica eu tenho que colocar em prática essa semana em alguma dessas coisas que eu tenho que fazer. Eu faço isso. E aí o que acontece? O que eu não gosto de fazer, eu deixo lá para quinta e sexta. Por quê? Porque eu vou obtendo os meus sims, que eu já tenho certeza, eu vou obtendo meus sims no começo da semana, e aqueles que eu acho que são possíveis não, para o fim de semana, que vai me deixar tristinha, mas não vai me permitir desanimar para fazer o resto. Né? Então, eu tenho essa disciplina. E entre uma tarefa e outra, eu me permito assistir um filme de 2 horas. Eu me permito ligar para uma amiga e bater papo, mesmo dentro da disciplina que eu tenho que, então, reservar sei, né? esse espaço, né? Eu queria ouvir a Gleice sobre esse assunto, e se der, eu quero dar mais um pitaquinho. Ai, que bom. Eu comecei há muito tempo, né, eu tenho casa, filhos, né, eu ser separada, a verificar uns planners e colocar na casa. Por quê? Porque sem disciplina eu ficava totalmente acumulada. Então, assim, essa questão de procrastinar, meus filhos, eu gosto, tá? Meu filho fala, mãe, eu aprendi com você. Olha só, o sofá, o conforto, e eu fico sempre me cobrando ter aquela disciplina semanal e deixando também para o final de semana as coisas que são mais tranquilas, e
tendo essa sequência, porque antes eu não tinha. Fazia uma coisa no começo da semana, não tinha para o final da semana. Essa questão de agenda e de papéis a executar durante a semana, sim, eu venho seguindo e isso me trouxe muitos resultados positivos. Sim. Porque com o filho, né, meu João Victor está com 10 anos, a Ana Luísa com 15 anos, nós tem que ter essa rotina dentro de casa, porque senão eles acham que todo dia é festa, gente. Todo dia você pode... Apesar de nós estarmos nesse momento, né, de mudança, já se consolidou aí quase 2 anos, temos sim... Em casa tem que ter disciplina, porque senão não tem jeito. Não obtive resultado com a procrastinação. O procrastinador, ele pré-anuncia o caos, né? E aí, quando a coisa chega no limite, que ele realmente tem que fazer aquela ação, não dá mais para esperar, aquilo dá uma adrenalina. E ele já recebeu várias indicações, já recebeu várias dicas, e normalmente ele acumulou um monte de opinião e aí ele traz algo que ninguém ainda havia mencionado ou falado. Então, o procrastinador, ele é um coletor de ideias. Eu estou procrastinando aqui que eu tenho que chamar os quadros e fazem parte desse time sensacional. Eli Manzano com o quadro É Mesmo. Logo em seguida, a doutora Silvia Hernandes Mendes, O Seu Direito de Saber. E, por fim, Márcia Andrade, com a essência humana do seu negócio. As redes sociais desempenham um papel fundamental na nossa vida hoje em dia. A gente pode descobrir novos assuntos, aprender sobre esses assuntos, trocar ideias, interagir com pessoas, empresas e até com potenciais clientes. As redes sociais realmente mudaram como a gente vive a nossa vida. E às vezes até parece que se você não tirou uma foto, aquela viagem nunca aconteceu. Os últimos dados sobre as redes sociais em 2020 são impressionantes. São 3,8 bilhões de usuários. Em média, as pessoas passam 2 horas e 15 minutos por dia em redes sociais. As pessoas têm em torno de 9 redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, YouTube, TikTok, Clubhouse e não podemos esquecer do WhatsApp, que também é uma rede social. Ou vocês não estão em milhares de grupos? Olá, eu sou Elisângela Manzano, educadora digital e pesquisadora compulsiva, e essa é a minha coluna. Um espaço para criar pontes, esclarecer pontos e desconstruir o estabelecido. Dá mesmo para a gente ser quem a gente é nas redes sociais? Quem é você de verdade? A sua versão online ou a sua versão offline? Todo mundo sabe que o que a gente vê nas redes sociais nem sempre é uma representação verdadeira da vida das pessoas. A gente mesmo faz escolhas e a curadoria de uma imagem nossa que a gente quer que os outros vejam. Mesmo quando a gente está vendo as fotos das pessoas vivendo sua vida perfeita, parecendo glamurosas e felizes, a gente sabe que muito disso pode ser falso. Mas a gente sabe também que não é aconselhável compartilhar tudo online. Então, como a gente pode se manter verdadeiro? Para a gente que é empreendedora, ainda existe mais uma outra camada de coerência para manter. O que você faz pessoalmente, o quanto isso pode impactar o seu negócio. A gente pode lembrar da J.K. Rowling, a autora dos livros do Harry Potter, que recentemente fez declarações transfóbicas e perdeu seguidores. A escolha do que compartilhar é sua, pode ser muito ou pouco da sua vida. Escolher o que seus amigos e seguidores vão ver precisa ser definido antes. Quando eu vou postar, eu sempre imagino a situação na vida real. Então, se eu estou fazendo uma viagem e eu tiro uma foto incrível, eu posto, porque eu ia adorar que os meus amigos estivessem ali comigo. Se eu estou em um jantar romântico, eu não posto. Eu quero seguir sozinha naquele momento. Ele é meu e ele é íntimo. Entendi que as redes sociais são o melhor canal para me conectar com mais pessoas e construir pontes. Então, estou interagindo mais por lá. E você? O que vai postar hoje? Aqui na tela está o QR Code das minhas redes sociais. Aponta a câmera do celular e vamos continuar essa conversa por lá. Até a próxima semana. Olá! Hoje o tema do nosso quadro Direito de Saber é o que acontece com a locação quando o imóvel é vendido a terceiros. Bem, primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Silvia Hernandes Mendes e sou advogada especialista em direito imobiliário. Já falamos aqui em outro vídeo que o proprietário de imóvel locado não está impedido de fazer a venda de seu imóvel durante a vigência da locação. Ele somente deve respeitar o direito de preferência que o inquilino possui para a compra,
Mas se o inquilino não tiver interesse na aquisição, a venda pode ser feita sim a terceiros, e uma dúvida constante é como fica essa locação vigente. Existem duas hipóteses nesta situação. A primeira é de que o adquirente do imóvel pode ser um investidor e ter interesse em manter aquela locação já vigente, passando a receber os frutos do imóvel adquirido, ou seja, os aluguéis. E a segunda hipótese é a de que o adquirente do imóvel realmente deseja ter a posse direta do bem adquirido, devendo então notificar o locatário para que este proceda à desocupação do imóvel no prazo legal de até 90 dias, encerrando-se, nesse caso, a locação existente. Se for desejo do novo adquirente manter a locação existente, ele deverá fazer um aditamento ao contrato de locação, substituindo o locador, e no caso dele não ter interesse em manter a locação, ele possui resguardo legal para pedir a desocupação do imóvel ao locatário. Findo o prazo de 90 dias, se o locatário não desocupar o imóvel, ele poderá ser demandado judicialmente para fazê-lo e então arcará com as custas, despesas processuais a que deu causa, bem como honorários advocatícios da parte contrária. O que não recomendo, vez que a lei ampara ao adquirente o direito de haver a posse direta do imóvel para si. Fiquem atentos aos seus direitos, fico por aqui e até a semana que vem. Olá, eu sou Márcia Andrade da Sociente Consultoria e hoje no quadro Essência Humana do Negócio nós vamos falar sobre a arte de fazer boas perguntas e a arte de uma escuta eficaz. Nesta proposta e no dia de hoje nós queremos trazer o quanto essa arte, utilizar essa arte, te permite criar relações saudáveis, ambientes de segurança e ambientes de confiança. Para você elaborar boas perguntas, é importante você entender os tipos de perguntas, em que momentos eles são necessários e quais as escolhas fazer nestes momentos. Existem perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas abertas trazem o objetivo de você conhecer a situação, entender o que o outro pensa sobre aquela situação, acolher o sentimento do outro, acolher aquilo que o outro tem de necessidade e ampliar então a sua imagem referente àquela situação. As perguntas fechadas trazem a importância de você então fazer para que você direcione a tomada de decisão. Entenda a escolha do outro e ajude o outro a se direcionar para uma tomada de decisão. Feito as perguntas, você então agora precisa ouvir as respostas e neste momento entra em cena o teu comportamento de demonstrar uma escuta eficaz. A escuta eficaz traz as características de um interesse genuíno pelo outro, um interesse em acolher o sentimento do outro e também acolher a resposta do outro, mesmo que essa resposta não esteja direcionada para a pergunta que você fez. E aí você faz novas perguntas para que isso então continue um processo de troca. Em que momentos dentro de uma organização e quais processos dentro de uma organização elaborar perguntas e também saber escutar são importantes. Momentos de processo seletivo, momentos de negociação, em momentos em que você deseja ouvir e dar feedbacks, seja com funcionários, seja com clientes ou fornecedores. Estes momentos, usar boas perguntas, usar a arte das boas perguntas e também usar a arte de escutar te ajudam a construir ambientes extremamente saudáveis. Esse movimento de perguntar e escutar e acolher te permite criar trocas genuínas. E essas trocas genuínas permitem ao outro demonstrar quem realmente ele é, o que ele pensa, o que ele sente. E isso constrói um ambiente seguro, pois o outro tem
a sensação de que ele pode ser e pensar o que ele pensa naquele momento, e a troca então se estabelece. Se você deseja entender um pouco mais sobre a arte de fazer boas perguntas para utilizar isso nos seus processos seletivos, nas suas negociações ou mesmo em momentos de feedback, entre em contato com a Sociente Consultoria. Olá a todas do Agora Que São Elas, meu nome é Ângela, sou analista de negócios do Sebrae São Paulo e esse é um vídeo convite para você que segue aqui o Agora Que São Elas, que acompanha essa programação, para participar do Sebrae Delas, um movimento de incentivo, de fomento ao empreendedorismo feminino, tá? É uma capacitação, uma jornada de 13 horas de conteúdo sobre gestão e inteligência emocional, e mais 1 hora de mentoria gratuita e individual para você ter seu momento para falar do seu negócio, da sua ideia de negócio, tá? Você, mulher que está pensando em empreender ou que já empreende, que tem um negócio há algum tempo, está convidada a participar. É um programa online, gratuito e aulas ao vivo. Voltando aqui, obrigada, meninas. Sensacional. E a gente está falando de tudo isso, né? Mas em que momentos você se vê na necessidade de procrastinar? Tipo, de falar assim, não, gente, adeus, vai, já fiz bastante coisa, acho que agora é hora. Isso aqui eu vou deixar para depois, mesmo sendo alguma coisa que vocês gostem, enfim. Vou sair na frente. Então, eu me vejo na necessidade de procrastinar, nesse momento, numa situação familiar. Eu estou estudando para tirar o Cresce como agente imobiliário. E existe uma necessidade na família de venda de um imóvel, né? Acontece que é muito complicado você ter a visão profissional diante da expectativa pessoal dos familiares. Então, quando a pessoa que eu prefiro não nominar me pediu opinião e eu apresentei profissionalmente uma situação, eu preferi não me envolver, até porque o meu marido também estaria ali envolvido juntamente com essa condição. Então, o que eu tomei decisão de fazer? Eu não vou me envolver profissionalmente nesse caso, vou deixar que as coisas aconteçam no tempo que devem acontecer. Estou totalmente ativa, caso precisem de mim, mas no final de um olhar profissional, se vier para mim, eu tive que esperar esse tempo. Então, porque aí eu não sei vocês, eu estou enxergando duas coisas diferentes. Uma coisa é você decidir não opinar nesse momento por conta de deixar aqueles, né? Isso. Ou, se você estiver procrastinando, você sabe que, de repente, deixando de dar sua opinião nesse momento, o final pode impactar. Eu vejo, eu não sei vocês, eu vejo duas coisas diferentes. Quando você faz a pergunta assim, em que momento você procrastina, eu já fico aqui com... Tá. Porque essa palavra, para mim, ela é negativa. Tá. Então, e aí eu quero também explicar essa questão, né, mas o que eu faço? Isso tem a ver com a sua educação. Porque se você teve pais rígidos, muito disciplinados, que tem que fazer primeiro, alguém aí em casa vai se identificar, primeiro o dever, né? Depois o direito. Meu pai. Primeira obrigação, depois a diversão. Entende? Então, fica essa coisa, como a Gleice falou, da culpa, assim, mas procrastinar, eu tinha que fazer, mas não vou fazer agora, não vai ficar confortável, entende? Então, eu penso assim, bom, eu escolho, né, eu não funciono muito com essa coisa de planner, papel, eu sou muito intuitiva e vou muito me direcionando por aqui. Tá. E nem por isso eu sou uma pessoa indisciplinada. Tá. Então, eu vou escolher o que dá menos trabalho, o que eu vou conseguir fazer, começar e terminar. Entendeu? Mas falar assim, hoje eu vou procrastinar, ainda não estou evoluindo. Só de falar não é procrastinar. Né? Porque, quer ver o que é procrastinar? Sabe, você está vendo um filme, você está naquele capítulo de novela e dá aquela vontade de fazer xixi. E você fala, não vou agora. Você está procrastinando, né? Porque você está envolvido com aquilo que você está fazendo. Tocou o despertador. 5 minutos.
né? Agora, se eu falo assim, nossa, eu estou procrastinando isso, aí eu já acho que é palavrão, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente tem uma relação engraçada com o conforto que a gente está, com o que está interessante. Agora, as coisas têm data, né? A vida tem data. A gente costuma falar no Sebrae, não é meta smart? Ela tem que ter data, senão a mente não se organiza. Então, aí, o procrastinar, imposto de renda, vai? Imposto de renda tem data. Você vai se dar mal se você não fizer. E a maior parte dos brasileiros deixa para a última hora, etc. e tal, né? Então, eu acho que tem uma diferença aqui, né? Sabe que eu me dei conta? Assim, eu sou uma pessoa muito disciplinada, muito assim, né? Para tudo, para saúde, para trabalho. Mas eu percebi, e conversando com uma amiga recentemente, que eu procrastino muito decisões, às vezes, pessoais. Tá. Né? Então, assim, sei lá, alguma coisa ligada a relacionamento. Caso ou não caso, aí eu jogo aqui. Aí eu jogo. Percebi agora no meu livro. 5 editoras. Aí agora. Vai, espera. Tudo que é algo que eu percebo que vai gerar um impacto ali, que pode mudar um rumo, eu já percebi que eu tenho uma tendência a ganhar tempo, né? Isso acontece um pouco nos relacionamentos, né? E então, assim, a gente tem sim áreas que a gente acaba colocando por conta do impacto que vai ter, por conta da mudança de rumos, enfim. Agora tem que ser leve, né? Eu acho que esse que é o grande segredo, né? A família quer casar você também, Cris? Que a minha família tá louca eles querem casar. Você está procrastinando, Val? Então, aí tem uma diferença, né, entre procrastinar... Próxima temporada nós vamos arrumar marido para as duas aqui. Uma loira e uma morena, tem para todo mundo. Diga lá, tem Val. uma diferença. Eu devia ter ficado quieta, né, gente? Aí pronto, o programa quer me casar. Vai começar a chegar cartinha no programa. O programa quer me casar também. O que acontece? Não é uma questão de procrastinar, eu acho que tem uma questão de decisão, né? Isso. Porque, às vezes, o que eu percebo, as pessoas têm muito vício, atendo muitos procrastinadores. E, às vezes, o excesso faz mal para a pessoa. Ela não quer mais fazer aquilo, ela sabe que ela precisa e ela não consegue. Existe uma diferença entre você procrastinar algo que está te fazendo mal ou você tomar a decisão de falar, não vou fazer isso agora, não vou gastar minha energia nisso agora, não estou nessa época não vou agora. Ficar noiva agora. Não estou com pressa agora, né? Então, mas o hábito, né? E aí cria-se um hábito, deixar tudo para depois, deixar tudo para a última hora. O nosso cérebro, ele vicia nessa coisa da adrenalina. Já viu pessoas que só funcionam na última hora? Vai lá e, de repente, resolve tudo faltando 5 minutos. Isso já é um padrão no cérebro. Comportamental que então, o cérebro olha que vicia. engraçado. Eu tenho esse comportamento para coisas muito importantes da minha vida. Eu decido no último minuto. Como eu, né? Então, como eu. Um comportamento o cérebro vicia. Um comportamento que eu venho adiando, né, que poderia se dizer procrastinar, é cuidar da saúde. E eu venho muito com isso nessa toadinha, mas ultimamente, por conta desse momento de saúde, imunidade alta, eu venho muito com essa questão assim, olha, o que eu vou fazer na minha alimentação? Recentemente, até liguei para uma prima, que ela eliminou lá 30 quilos, falei, amiga, e fui lá procurar, prima, o que você fez? Estou perguntando, correndo, até marquei com ela uma cozinha lá saudável, aprender a fazer pratos para sair dessa procrastinação. Então, assim, a procrastinação acontece quando você fica se eximindo, né? Meio que vai, não vai, vai. Então, você tem que se forçar mesmo, tomar algumas atitudes para que você saia, mesmo que você não queira. Porque a vontade era lá comer a pizza, mas você fala assim, não, olha o corpinho, olha a saúde, né? Meu Deus. Então, tem que esbarrar nisso. É pessoal. Tá tudo indo bem. Procrastinar para comer a pizza, Gleice. Você acabou comigo, porque eu nunca procrastino para pizza, esfirra, sorvete. Começando com Cris Zanella, com Beleza e Negócios. Logo em seguida a gente vem com Francisca Muraca, Ciência da Felicidade. E, por fim, Muniz e Tezer, empresário legal. Olá, eu sou a Cris Zanella, coaching, especialista em treinamento comportamental, atendimento, beleza e vendas. E este é o quadro Beleza e Negócio. Criar envolvimento e gerar resultados. Quais são as competências, técnicas
do profissional de atendimento e vendas? O que são competências? Existem várias definições sobre competências, mas falarei de um conceito que particularmente faz todo sentido para mim. É um conjunto de conhecimento, habilidades e atitude. Conhecimento está relacionado ao saber sobre aquele determinado assunto. Habilidade é saber fazer, ou seja, é a aplicação prática daquele conhecimento adquirido. Atitude. Você sabe fazer, mas o mais importante é o querer fazer. Ou seja, o conhecimento, a habilidade são aprendidos. Agora, a atitude é uma ação. É sua decisão querer fazer as coisas acontecerem. Então, as competências possibilitam que um profissional consiga desempenhar determinada função na busca dos seus resultados. Competências técnicas ou hard skills são habilidades que podem ser quantificadas e aprendidas por meio de literatura, experiência profissional. Também pode-se comprovar a capacitação por meio de diplomas, palestras, cursos que demonstram sobre o que foi aprendido. Está associado aos pré-requisitos e atribuições básicas para o desenvolvimento de determinadas funções. Algumas competências técnicas que o profissional de atendimento e vendas podem apresentar: ter uma visão e estratégia do negócio, conhecer seus clientes, buscar um diferencial no atendimento em suas interações, saber sobre os produtos, qual é o mercado de atuação, os processos de vendas, saber interagir em ambientes digitais, ter conhecimento sobre tecnologia e possíveis tendências de sistema e inovação. Existem outras competências que buscam seu desenvolvimento pessoal e profissional. O profissional de vendas e atendimento deve estar preparado para desenvolver suas habilidades e competências, seja por meio do empreendedorismo ou fazendo parte de uma organização. É necessário contribuir para o desenvolvimento das suas atividades e funções, assim como auxiliar na busca por resultados. Eu sou a Cris Anella e este é o quadro Beleza e Negócio. Me siga nas minhas redes sociais. Felicidade é uma busca ancestral. Mas será que temos consciência do quão felizes somos? Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. Fui buscar o livro Felicidade, Modo de Usar. O livro é resultado do debate entre Cortella, Karnal e Pondé, em comemoração aos 15 anos da editora Planeta no Brasil, realizado em maio de 2018. Durante 1h30 eles discutiram o que é felicidade, o que ela significa, caminhos podem nos levar a sermos pessoas mais felizes. Cortella traz a reflexão, essa ideia de paz, isto é, de situações em que você percebe que a vida pode exuberar, pode fazer sentido, pode ser fluida, sem ser de fato um encargo, é algo que com o nosso horizonte a gente lida com a ideia de felicidade. Já Pondé afirma, não haveria possibilidade de experimentar a felicidade fora da autenticidade. E para finalizar, Karnal reflete: todas as vezes que eu perco algo, que eu perco a saúde, que é na dor que eu crio a consciência. Se eu perco a saúde, se eu perco alguma coisa que eu gostava, o amor ou qualquer coisa, eu de fato só consigo ser feliz no momento em que eu tenho consciência dessa perda. A velha máxima, eu era feliz e não sabia, parecem ter origem nos pensamentos desses e de outros filósofos. A gente só dá conta quando perde algo, seja a liberdade de ir e vir, seja a saúde, seja um amor. Não basta conscientizar. Ser feliz é ser ágil, sair da inércia, do conformismo, se aventurar em aprender algo novo, se melhorar e se lapidar. A felicidade não cai do céu e engana-se quem acha que os melhores resultados são alcançados facilmente. É, antes de tudo, agir. Afinal, só planejar e ter ideias não tem propósito nenhum. Agir tem. O que você tem feito para a sua felicidade? Ser feliz é possível, não o tempo todo, mas possível para todos.
Eu sou Fran Muraca, esse é o quadro Ciência da Felicidade. Até a próxima! O Código de Defesa do Consumidor, que esse ano completou 30 anos, determina diversas regras que, se não cumpridas, podem gerar multas e até conflitos judiciais ao empresário. Mas você sabia que, na verdade, essa lei pode ser um grande aliado? Olá, eu sou Monize Tesser, professora palestrante e advogada especialista em direito empresarial, e esse é o quadro semanal Empresário Legal. A lei entende que o consumidor é o elo mais fraco da relação de consumo, seja uma compra e venda, uma prestação de serviço. Por isso, além de evitar dores de cabeça com muitas penalidades e processos judiciais, a empreendedora que cumprir com todas as regras determinadas por esse Código de Defesa do Consumidor mantém também o seu cliente totalmente satisfeito e fiel ao seu negócio. Você deve então conhecer os principais direitos básicos do consumidor, que são a proteção à vida, à saúde, à segurança e à qualidade dos serviços, a liberdade de escolha, o acesso à justiça, o direito à informação clara e adequada, a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, a facilitação dos seus direitos, a educação para consumo, a proteção contratual e o direito à indenização, dentre muitos outros. Então é preciso que o empresário esteja atento a essas condições mínimas de funcionamento para bem atender o seu principal patrimônio, que são os seus clientes, consumidores. Vale lembrar também que é proibida a chamada venda casada, quando você condiciona a venda de um produto ou serviço somente mediante a aquisição de um outro. E que a empresa deve sempre também cumprir com todas as suas promessas de oferta, como qualidade, modelo do produto, prazos de entrega e etc. Que os contratos devem ser de boa fé, bem redigidos e de fácil compreensão, evitando-se cláusulas abusivas e que levem o consumidor a uma desvantagem exagerada. Que o consumidor que adquirir um produto ou serviço por telefone ou internet, ele tem direito ao arrependimento pelo prazo de 7 dias da data da entrega do produto, pois afinal, somente quando o produto chega que ele pode observar a qualidade do mesmo. E que se o produto ou serviço tiver algum defeito ou vício, ele deve ser concedido o abatimento no preço, a troca ou ainda a opção de devolução do dinheiro, conforme o caso. Bom, hoje em dia, o consumidor, antes de efetuar qualquer compra, ele sempre pesquisa na internet, em sites de reclamações, para verificar qual é a reputação daquela empresa, se aquela empresa é realmente confiável. E por isso, a importância de se colocar no mercado um produto ou serviço com um diferencial, pois os consumidores valorizam também empresas alinhadas com seus valores pessoais. É comum também procurar empresas que, além de respeitar as regras e leis referente ao consumidor, ainda se preocupem com o meio ambiente, com a inclusão e com a diversidade. Então vamos logo nos preocupar com essa reputação perante seus consumidores para se alcançar muito mais sucesso. Quer saber mais? Não percam os próximos programas. Um grande abraço e até lá! Voltando aqui, obrigada. Tá demais o programa hoje, né? Yara, conta pra gente. E você? Procrastina muito? Eu duvido. Porque o teu lema, né? Menos mimimi, mais ação, menos drama e mais ação, não é isso? O quanto você tem sido pontual nos seus compromissos? A pontualidade, para mim, ela passou a ser, eu falo passou porque eu acredito que nós somos seres em desenvolvimento, ela passou a ser algo quase que obrigatório, criando crenças na minha cabeça sobre isso. Ah, mas tem crenças que são boas, né? Outras crenças são ruins, mas essa em específico, essa crença que eu criei, tem me ajudado muito nos meus objetivos. Só que tem um outro ponto, né? Quando você tem a pontualidade muito na mente, você se decepciona, você se frustra quando você tem que conviver com outros tipos de pessoas, marcar reuniões e tudo mais, que não tem essa mesma crença que você. Olha que interessante, né? Tudo na vida tem os seus dois lados. Assim, digamos, tem a parte boa, né, que eu consigo honrar com os meus compromissos, mas tem aquela parte que me incomoda por eu ter uma crença muito limitante
em relação à pontualidade, para mim, se você marcar comigo 16 horas, é 16 horas. Não vai ser 16h01, 16h02, 16h15, 16h30, vai ser 16 horas. Só que muitas pessoas têm uma visão totalmente diferente sobre isso. Então, eu tive que aprender a lidar comigo mesma, né, nessa crença que eu tenho, que tem me ajudado a honrar os meus compromissos. E eu tive que aprender a lidar emocionalmente com o outro, que de repente não teve um desenvolvimento na parte de pontualidade, ou no dia a dia ele é uma pessoa que não se prega muito a horários, tem muito isso. Às vezes é uma pessoa muito ética, muito justa, mas é uma pessoa que vive em um mundo mais tranquilo, né? Aquela tranquilidade ali da vida, então ela acaba não se preocupando com qualquer tipo de compromisso de horário fixo. Muitas pessoas são assim, se você marca com ela 16 horas, ela entende que vai ser a tardezinha. Então, esse à tardezinha pode ser 5, pode ser 6 horas, vai ser próximo daquilo ali. E tá tudo bem, porque é o mundo em que a pessoa vive, ela aprendeu a ser dessa forma e as crenças dela são assim. Ah, mas isso é bom? Não, porque a falta de pontualidade, ela não só nos atrapalha em relação ao outro, em relação a um compromisso agendado, marcado, mas ela atrapalha a nossa vida. Se eu não sou pontual em algo que eu marco, seja eu marcando, seja o outro marcando, nos meus compromissos básicos, como que eu vou ter pontualidade nos meus objetivos? Como que eu vou traçar meta para conquistar meus sonhos com datas, um plano de ação, um plano de execução para me conseguir alcançar meus objetivos, se eu não tenho sido pontual nem com uma reunião básica com um colega, com a família, um momento básico? Então, sim, a pontualidade ela ajuda muito e ela acaba se transformando em um hábito. Quando você põe na sua cabeça, eu preciso ser pontual nas minhas ações, nas minhas atitudes, e no início você vai ter uma certa dificuldade se tiver algum tipo de crença de que 16 horas é a tardezinha, vai ter um pouquinho de dificuldade para se adaptar a esse novo jeito de pensar. Mas quando você se adaptar, você não vai estar melhorando apenas os seus compromissos diários. Você vai estar melhorando o seu compromisso com a vida. E esse compromisso com a vida vai te ajudar a alcançar os seus objetivos, seus sonhos, trabalhar suas mini metas, suas metas, trabalhar suas ações e não procrastinar. Porque se você não tiver compromisso com o seu horário, provavelmente você vai procrastinar em várias áreas da vida. Voltando aqui, meninas, último bloco. Vamos fazer um geral, né? Porque eu acho que a gente falou sobre tanta coisa e o público lá de casa deve estar assim pensando: devo ser disciplinado, criativo, pontual? O que na verdade, né? E aí, o que na verdade? Bom, na verdade é assim. Certas coisas elas têm um valor de importância e de urgência, né? Então, uma vez eu vi uma passagem, até na internet mesmo, né? O que seria 1 segundo para uma pessoa que está com uma diarreia, né? Aquilo é valiosíssimo. Não dá para você procrastinar a ida ao banheiro, a não ser que acontecesse um acidente ali. Mas, brincadeiras à parte, a gente está falando em situações gerais, em situações que, às vezes, podem ocorrer até risco de vida, podem ocorrer perda de negócios, pode ocorrer perda de relações, relacionamentos, amizades. Então, muitas vezes, procrastinar tem muito mais um peso negativo do que positivo. E se a gente consegue fazer com que as coisas andem num determinado ritmo, o aproveitamento da vida é maior, a qualidade da vida é maior. Quanto mais a gente procrastina, mais a gente envolve um desconforto social, sistêmico, um desconforto que se amplia e não está só relacionado ao nosso mundo.
Eu concordo. Assim, a procrastinação ela gera muito impacto na nossa vida, negativo, tanto para os nossos resultados quanto no relacionamento com o outro, né? Muitas vezes essa procrastinação ela pode acontecer num compromisso que a gente assuma, sei lá, enviar uma proposta para um cliente, um orçamento, e tal. Então, como que a gente consegue lidar com isso, né? Criando ali um planejamento, assumindo o controle do próprio tempo. Eu costumo dizer, né, a gente tem que ver o tempo como dinheiro. Onde é que a gente quer gastar o nosso dinheiro, né? Qual que é a prioridade? Muitas vezes assim a gente percebe, né, as pessoas caem muito naquela coisa daquela rotina caótica e a gente escuta essa justificativa para a procrastinação. Ah, não tenho tempo, tal. Mas quando a gente começa a entender que tempo é prioridade, que a gente precisa organizá-lo, gerenciá-lo, a gente para de dar desculpas, né? Então, isso é importante e também a gente ter essa consciência. Realmente, tempo é dinheiro. E profissionalmente, quando você começa a fazer tabela de custo e você coloca homem-hora lá e você vê que você tem uma equipe que você calcula lá horas improdutivas e você verifica que aquilo está diretamente ligado ao seu produto, aí sim você para de procrastinar e, inclusive, você começa a treinar a sua equipe para que ela seja mais produtiva. Então, assim, diretamente ligado com pessoas e também com resultados de uma empresa, a procrastinação pode levar a ter um valor de produto muito elevado por falta de objetivo e realmente clareza e você saber como que está. Então, recentemente, sempre a gente está ali olhando planilha de custo, eu trabalho com vários produtos, projetos grandes. Quando você começa a olhar que o tempo ali, o pessoal está... Nossa, uma coisa que era para levar 20 horas, o cara demorou 40. Isso está diminuindo ali no valor final. Com certeza você vai começar a se atentar e não procrastinar mais. Lucratividade. Lucratividade, muito. Isso, cara, é libertador quando você tem noção, quando você não ficar no escuro, sabe? Não ficar no escuro é algo que te faz crescer, não só como pessoa, mas também como empresário. Como empresário. Então, isso é muito. E você começa a levar disciplina, né, para tudo que você for fazer. Você diz não ficar no escuro porque você tabela isso? Isso, porque assim, quando você começa a verificar que nós temos ali 220 horas mês no CLT e o cara está te rendendo 160 horas, né, o seu homem-hora ali para um colaborador, e isso realmente você começa a ver o quê? Que você tem noção como estar e o que deveria, de que forma, qual é o ideal dessa produtividade. E o procrastinar leva você a saber que aquilo dali não está legal, que aquele colaborador não está te dando, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, quando a pessoa não faz o que tem que ser feito, ela, na realidade, ela está roubando, porque ela deveria estar te retornando aquilo que você está honrando mensalmente pagando. Que é o presenteísmo, né? Isso. É pior do que o absenteísmo, é o presenteísmo. Que você tem que estar com alguém dentro da empresa que você está achando que está produzindo e o cara pálido não está produzindo. Então, é melhor que ele tivesse faltado. Porque aí você sabe, de repente, que não tem ninguém ali fazendo aquela tarefa. Sabe da ausência, né? Sim. As pessoas costumam ficar muito esperando a motivação. Né? E aí eu vou na contramão, porque essa coisa de não, faz assim, faz assado. Né? Eu convido a você que está em casa, então, se você está procrastinando, procrastine um pouco mais, porque talvez você não sentiu a dor suficiente para você fazer o que você tem que fazer. Porque quando essa dor for suficiente... Não tem sol, chuva, dor, nada, você vai fazer. Essa psicologia é errada, gostei, Li. Eu ia pegar justamente esse gancho que você falou, que é muito interessante. É você ver aonde vai dar o preço. Qual é o preço que eu vou pagar se eu procrastinar todos os dias? Aonde que a conta vai chegar? Tem cliente que chega falando tal situação, não, vou deixar para depois. Eu falo, mas você aguenta ainda mais uns 3 anos desse jeito? Não aguento não. Aguenta, você aguenta. Você aguentou 10 anos. Né? Nesse relacionamento destrutivo, você aguentou 10 anos comendo lixo, você aguentou 10 anos sendo capacho nesse emprego que você não ama, você aguenta mais um pouquinho, a pessoa fica em choque. Então, entender, procrastinação tem um preço bem caro e a conta chega, certeza absoluta. E eu diria assim, vamos entender procrastinar como sendo deixar de fazer algo que precisa ser feito.
Procrastinar não é descansar, procrastinar não é escolher lazer. Procrastinar é deixar de fazer algo que precisa ser feito. Acontece que a vida da gente anda entre o que a gente precisa fazer e o que a gente gosta de fazer. E o que tem que fazer. Exatamente. Aí, se você dá conta, vamos brincar aqui de pai e mãe, né? Da lição de casa mais cedo, você tem todo o tempo para brincar depois, entendeu? Se você adiou, vai estar fazendo lição de casa lá meia-noite, 1h, vai chegar com as coisas mal feitas, né? Para a aula, enfim. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Eu sugiro que a gente não adie o que tem que ser feito. Antes tarde do que nunca. É a máxima dos procrastinadores. É isso aí. Vamos falar da galera que nos ajuda a ficar mais bonita aqui. Jane Kerley, do estúdio JK. Logo em seguida, a gente tem a Vânia Ruiz, nossa maquiadora oficial, e a nossa patrocinadora mor. Isso mesmo. Elza Ferreira, ela é da Transite, Molas Inteligentes. Eles trabalham com os melhores hospitais e empresas do país. Aliás, é um produto nacional. Não tem como você não entrar lá no site e dar uma olhadinha. Logo em seguida, chique e simples. Isso mesmo. Nect Camisetaria. Semana que vem, a gente está aqui de novo, sem procrastinar. Soluções em conforto, asepsia e acessibilidade. Seu produto exclusivo, a mola inteligente que transforma qualquer porta comum em porta automática. Sensores de aproximação sem toque, ideal para hospitais, banheiros públicos e muito mais. Criação 100% brasileira, fabricação própria, com 40 anos de tradição, referência em acessibilidade e biossegurança. Prezamos pela evolução técnica constante, conectamos com ética, integridade e respeito à diversidade. Entregamos soluções de fluxo inteligentes, customizadas e inovadoras. Transite, fluxo inteligente em portas. Oiê, eu tô aqui para te ajudar, você que tá cansada de cobrir seus brancos. Isso mesmo, ou até mesmo cansada de procurar fazer mechas para disfarçar os brancos. Hoje em dia, existem outros tipos de técnicas onde eu posso te ajudar e deixar um ar natural e saudável sem agredir seu cabelo. Isso mesmo. Eu posso cobrir 70%, camuflar, dependendo de cada um. E o melhor de tudo, não mexer no natural dele, sem que haja desbotamento da cor indesejada. Isso mesmo. Quer saber mais sobre esse trabalho? Me procura. Meu nome é Jane, eu sou do Estúdio JK. Sou a pessoa responsável em cuidar do embelezamento feminino e poder contribuir com a sua autoimagem. Lhe aguardo, viu? Será um prazer recebê-la no ambiente acolhedor. Um enorme beijo e até. Olá! Então, pensou na consultoria de beleza? Você que está aí me assistindo, você pensa que consultoria é só para mulher? Não, a consultoria é aberta para você, mulher, e para você, homem, também. Se você é casada, tem um namorado, façam juntos. Juntos vamos realizar o raio-x da pele de vocês dois. Olha só, este não será um momento super especial? Te aguardo!